Voltamos com a nossa aula de Direito Penal e nesse bloco nós vamos dar continuidade à nossa matéria, beleza? Vamos lá então? Olha só. Nesse bloco nós vamos estudar as chamadas velocidades do direito penal. Já ouviu falar? Velocidades do direito penal? Uai, professor, agora o direito penal ele tem velocidades? Tem! O direito penal ele tem velocidades. E olha só, essa matéria já foi cobrada, já caiu em concurso público, já caiu em prova. E derrubou muita gente. Por quê? Porque muitos alunos nunca nem estudaram, nunca nem viram essa matéria. Então presta atenção que eu vou te explicar ela de uma forma muito clara, para que você não possa mais esquecer. Olha só. Quando nós falamos em velocidades, perceba o nome, velocidades. Ou seja, o direito penal ele apresenta algumas velocidades. Em qual sentido? No sentido de que, quando uma pessoa pratica uma infração penal, perceba, o Estado não tem que punir essa pessoa. Aqui que vai entrar a grande questão. Qual que vai ser a velocidade do direito penal para aquela pessoa, naquele processo, que o Estado vai ter que punir aquela pessoa que ele praticou uma infração penal? Como que vai ser? Perceba, velocidade do direito penal justamente é isso. Essa matéria, velocidade do direito penal, ela é uma teoria que foi idealizada, que foi desenvolvida, pelo professor espanhol Jesus Maria Silva Sanches. E segundo Silva Sanches, ele idealizou essa teoria para estudar, para te mostrar que o direito penal ele apresenta algumas velocidades. E essas velocidades, ela tem como proposta, ela tem como finalidade justamente o quê? Revelar, mostrar para você o tempo em que o Estado vai levar para punir uma pessoa que praticou uma infração mais ou menos grave com uma pena mais ou menos severa. Então presta atenção, velocidade do direito penal, perceba, é uma teoria que tem desenvolvida por Silva Sanches, que tem como a finalidade de estudar o tempo em que o Estado leva para punir uma pessoa, para punir o autor de uma infração penal, que ele praticou, por óbvio, uma infração penal que pode ser mais grave ou menos grave, e essa infração penal mais ou menos grave tem uma pena mais ou menos severa. E esse tempo, obviamente, que o Estado vai levar para punir essa pessoa, diz respeito justamente a isso, a velocidade que o direito penal aí vai correr em todo esse procedimento, em toda essa situação que o Estado terá para punir essa pessoa. Entendeu? É por isso que, segundo Silva Sanches, o direito penal, ele apresenta 3 velocidades. O direito penal, ele apresenta 3 velocidades. Vamos dar cada uma delas? Vamos lá? Olha só. Primeira velocidade. Na primeira velocidade, você tem que entender que aqui nós entramos nas infrações penais mais graves. Então, a primeira velocidade do direito penal, ela diz respeito às infrações penais mais graves. Agora, presta atenção. Pensa comigo. Se nós estamos falando de infrações penais mais graves, aqui nós temos qual pena? Pena de prisão. Pena privativa de liberdade, pena de prisão. Por quê? Porque aqui nós estamos tratando de infrações penais mais graves. Exemplo, homicídio qualificado, latrocínio, extorsão mediante sequestro. Perceba, são exemplos de infrações penais graves. E você sabe que a pessoa, o sujeito que praticou essa infração, se ele for condenado por essa infração, você sabe, ele vai ser preso. Não tem história, não tem conversa aqui, ele vai ser preso. Aqui nós temos pena de prisão. Nós temos pena de prisão. Agora, olha só, se nós aqui nós temos uma pena privativa de liberdade, perceba, se são infrações penais mais graves, nós temos pena privativa de liberdade, nós temos pena de prisão. Presta atenção, se aqui está em jogo a liberdade do réu, se aqui está em jogo o seu direito de locomoção, perceba, esse procedimento, ele vai ser rápido, ele vai ser célere, ou ele vai ser mais demorado? Ele vai ser lento? Vai ser moroso? E aí? Óbvio, perceba, se nós estamos tratando de uma situação que envolve prisão, que envolve o direito de ir e vir daquele réu, óbvio, o procedimento tem que ser o quê? Mais moroso, mais lento. É óbvio. Por quê? Porque ali está em jogo o quê? O direito de liberdade daquele réu. Ficou claro? E por consequência, óbvio, se aqui está envolvendo uma infração penal com pena de prisão, perceba, os direitos e as garantias, todos os direitos e todas as garantias devem ser o quê? Preservadas. Os direitos e as garantias fundamentais devem ser obedecidas.
Por quê, professor? Porque aqui, mais uma vez eu vou repetir, nós estamos tratando de infrações penais mais graves, que tem pena de prisão. Então perceba, o procedimento aqui é o quê? É lento. O procedimento aqui é lento. E os direitos e as garantias são o quê? São respeitadas. Os direitos e as garantias são respeitadas. Então, aqui, os direitos e as garantias penais e processuais são preservados. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma pessoa que praticou uma infração que tem pena de prisão. Ficou claro para você? Tranquilo? Professor, me dá um exemplo. Dá um exemplo. Olha só. Vamos pegar o procedimento do júri. O procedimento especial do júri. Uma pessoa que pratica um crime doloso contra a vida. Imagine só, a pessoa pratica um homicídio qualificado aí por motivo torpe. Imagine só. O procedimento especial do júri, previsto lá no CPP, é um procedimento extremamente lento, moroso. Demora muito. Só para você ter noção, o procedimento do júri ele é composto por 2 fases. Né? Foi adotado o sistema bifásico. Por quê? Porque nós temos uma primeira fase em que ali irá analisar toda a situação realmente do fato criminoso para ver se esse réu vai ser ou não pronunciado ao júri. Então, nessa primeira fase, o juiz irá decidir se o réu irá ser ou não pronunciado para o júri. Se ele for pronunciado, nós vamos ter uma segunda fase, que é lá no conselho de sentença, em que os jurados, né, finalmente irão julgar se ele realmente irá ser condenado ou não por aquele crime. Então perceba, todo esse procedimento, né, do júri é um procedimento extremamente moroso, é lento, demora muito, é muito tempo. Então perceba, a velocidade do direito penal aqui nesse caso, o direito penal ele é devagarzinho, ele é lento, ele é moroso. Por quê? Porque aqui envolve o quê? Pena de prisão. Se está em jogo a liberdade de locomoção, direito à liberdade de locomoção daquele réu, perceba, o procedimento é lento. Percebi, é um procedimento, obviamente, garantista. Por que garantista? Porque como envolve pena de prisão, é lento, o procedimento, óbvio, deve respeitar todos os direitos e garantias daquele réu. Ficou claro? Então, os direitos e as garantias penais e processuais todas elas devem ser preservadas. Tranquilos? Agora, presta atenção. Quando nós entramos na segunda velocidade de direito penal, o jogo muda, a história muda. Por quê? Na segunda velocidade de direito penal, nós estamos agora tratando das infrações penais menos graves. Aqui nós estamos tratando das infrações penais menos graves. E perceba, se o sujeito praticou uma infração penal que não é grave, aqui não está em jogo o seu direito de locomoção. Aqui não está em jogo o seu direito de ir e vir. Não! Aqui nós não temos pena de prisão. Por quê? Porque eu sei que quando o sujeito pratica esse crime que é menos grave, por exemplo, uma injúria, calúnia, difamação, lesão corporal culposa, lesão corporal de natureza leve, perceba, você sabe que se esse sujeito for condenado, ele não vai pegar a pena de prisão. Você sabe disso. Então perceba, como aqui nós não temos pena de prisão, nós temos as chamadas o quê? Aqui nós temos as chamadas penas o quê? Olha só, alternativas. Professor, o que são penas alternativas? São penas alternativas à prisão, ou seja, são penas restritivas de direitos e pena de multa. Agora, presta atenção, se aqui não está em jogo o direito de locomoção daquele réu, o procedimento ele pode ser o quê? O procedimento ele pode ser mais célere, o procedimento ele pode ser mais rápido, porque aqui não está em jogo, obviamente, o direito de ir e vir, o direito de locomoção. Como não está em jogo a prisão daquele sujeito, o procedimento, perceba, ele pode ser bem mais rápido. Então aqui é importante você saber que o procedimento é rápido. Agora, sendo esse procedimento mais rápido do que na primeira velocidade, bem mais rápido, é óbvio, acaba que direitos e garantias penais e processuais, direitos e garantias fundamentais, são o quê? São flexibilizados, são mitigados, são reduzidos. Justamente por quê? Porque aqui não envolve pena de prisão, entendeu? Então olha só, os direitos e as garantias penais e processuais aqui são o quê? Flexibilizadas, são mitigadas. Professor, me dá um exemplo. Lei 9.099 de 1995, né? A lei dos juizados aí, juizado especial criminal.
né, que nós temos as infrações de menor potencial ofensivo. Professor, o que são infrações penais de menor potencial ofensivo? Olha, são aquelas infrações penais, obviamente, que apresentam uma menor ofensividade, né? São infrações penais mais leves, que não apresentam um alto grau de ofensa, né, para a coletividade. São crimes que têm a pena máxima e abstrata até 2 anos, ou as contravenções penais. Então presta atenção, quando uma pessoa pratica um crime e a pena máxima e abstrata desse crime é de até 2 anos, não ultrapassa 2 anos, ou quando uma pessoa pratica uma contravenção penal, e aí na contravenção penal, independentemente da pena máxima, viu? Crimes até 2 anos e contravenções penais são as chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo. Agora, quando uma pessoa pratica uma infração de menor potencial ofensivo, você tem certeza que se essa pessoa for condenada, isso é raro, porque nós sabemos que antes mesmo da pessoa ser condenada, nós temos alguns institutos, obviamente, né, despenalizadores, como por exemplo, a transação penal, o sursi processual, que é a suspensão condicional do processo, daqui é matéria lá de processo penal. Mas nós temos alguns institutos despenalizadores que têm como objetivo de fazer o réu cumprir algumas medidas, se assim ele aceitar, mas ele não está sendo condenado, ele não recebe os efeitos, obviamente, daquela de uma condenação. Ele continua como primário, de bons antecedentes. Por quê? Porque se ele assim aceitar, ele faz um acordo, transação penal com o Ministério Público, ou ele aceita o benefício do sursi processual, que é a suspensão condicional do processo. Ou seja, mesmo lá no comecinho, no início, né, do processo, mesmo lá no começo do procedimento, nós temos um sursi processual, que é a suspensão condicional do processo, ou anteriormente nós podemos ter até a transação penal, que é o acordo com o Ministério Público que o réu faz, justamente para quê? Se ele assim desejar, ele faz esse acordo, ele vai cumprir algumas penas, ele vai cumprir algumas medidas bem mais brandas, né? Penas alternativas, penas restritivas ou pena de multa, e depois que ele cumpriu, acabou! Ele continua primário de bons antecedentes. Perceba, aqui nós temos um procedimento que é bem mais rápido. Nós temos, obviamente, um procedimento que é mais rápido e, por ser um procedimento mais rápido e por não envolver pena de prisão, aqui nós temos penas alternativas, podem ser penas restritivas, como, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade, ou pode ser uma pena de multa. Como não envolve pena de prisão, o procedimento é bem mais rápido, o direito penal, a velocidade do direito penal é bem mais rápida e, perceba, os direitos e as garantias, por consequência, são reduzidas, são flexibilizadas. Exemplo, Lei 9.099 de 1995. Ficou claro? Entendeu ou não? Agora, professor, e o que seria o direito penal de terceira velocidade? Já ouviu falar? Olha só, no direito penal de terceira velocidade, o jogo muda, a história muda aqui. Por quê? Aqui na terceira velocidade do direito penal, nós temos a junção, nós temos a mescla. O direito penal de terceira velocidade, ele é justamente a mescla, ele é a junção do direito penal de primeira e segunda velocidades. Mas, professor, como assim? Aqui você vai entender que no direito penal de terceira velocidade, o sujeito praticou infrações penais mais graves. Aqui nós temos infrações penais mais graves. Só que diferentemente do procedimento aqui do direito penal de primeira velocidade, que o procedimento, como envolve pena de prisão, é um procedimento lento, aqui não. Aqui, no direito penal de terceira velocidade, o sujeito praticou uma infração penal mais grave. Aqui também nós temos pena privativa de liberdade, nós temos pena de prisão. Só que aqui o procedimento não é lento, não. O procedimento não é moroso, não. O procedimento é célere, o procedimento é rápido. Uai, professor, então aqui está em jogo o direito de liberdade, o direito de locomoção daquele sujeito. Aqui está envolvendo prisão e o procedimento é rápido? Sim. Esse é o direito penal de terceira velocidade. Vamos lá? Olha só. Então aqui, nós também temos aqui, ó, a pena privativa de liberdade, só que aqui o procedimento é rápido. E perceba, por consequência, o procedimento ele é rápido e mais. Nós temos o quê? Direitos e garantias o quê? Respeitadas? Nós temos aqui um procedimento garantista? Não. Nós temos direitos e garantias o quê? Que não são respeitadas, que são flexibilizadas, que são o quê? Mitigadas. Então, nós temos uma flexibilização, olha só. Aqui no direito penal de terceira velocidade, nós temos uma flexibilização, uma mitigação, uma redução dos direitos e garantias
fundamentais. Ué, professor, o que é isso? Então, o sujeito pratica uma infração penal mais grave, que tem pena privativa de liberdade, tem pena de prisão, o procedimento é rápido, é célere, e ainda por cima, o sujeito tem direitos e garantias penais e processuais reduzidas? Isso mesmo. Isso mesmo. Exemplo, a lei antiterrorismo. Na lei antiterrorismo, perceba, nós temos infrações penais graves. Nós temos um procedimento rápido e nós temos direitos e garantias que são o quê? Do réu que são diminuídas, reduzidas. Olha só, o direito penal de terceira velocidade, ele representa justamente o quê? O direito penal do inimigo. Já ouviu falar? Direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo é uma teoria, a teoria do direito penal do inimigo foi desenvolvida, obviamente, pelo professor alemão Günther Jacobs. E segundo Jacobs, toda pessoa, todo ser humano nasce como cidadão. Todo ser humano, eu, você, todo cidadão, toda pessoa nasce como cidadão. Sujeito de direitos. Agora, ao longo da sua vida, essa pessoa, ela pode virar inimiga. Ela pode virar inimiga do Estado. Inimiga do Estado, da sociedade. Por quê? Porque em algumas situações, esse bandido, esse criminoso, ele se comporta, ele quer viver o seu estilo de vida agora, não é mais apenas como um simples criminoso, não. Agora, ele quer ditar suas próprias regras, ele quer estar acima do Estado, ele quer ser o Estado, ele quer estar acima do Estado, ele tem as suas próprias regras, ele se opõe completamente ao Estado. E aí, ele sai da condição de um mero cidadão, agora ele vira o quê? O inimigo do Estado. Professor, uma pessoa que pratica um homicídio gravíssimo, um homicídio qualificado por motivo torpe, por motivo fútil, um homicídio qualificado com emprego de tortura. Esse sujeito, ele é inimigo do Estado? Não. Segundo Jacobs, ele não é inimigo do Estado. Professor, mas esse sujeito, depois que ele praticou o homicídio, ele foi condenado contra transjugado, ele volta, né? Ele vai pra rua, depois que ele cumpriu toda a pena, ele volta aí pras ruas e pratica um latrocínio. Esse sujeito, agora ele virou inimigo do Estado? Não. Segundo Jacobs, ele ainda tem o status de cidadão. Ele é cidadão. Professor, esse sujeito, então, ele percebe que essa vida, ele gosta de viver, ele tem essa habitualidade ele tem realmente esse estilo de vida de sempre praticar crimes gravíssimos. O sujeito mata, rouba, pratica, enfim. Ele continua como cidadão? Sim, segundo Jacobs, ele continua como cidadão. Ele não é inimigo ainda. Ué, professor, quem que é o inimigo? Quem é que Jacobs, nessa teoria de direito penal inimigo, quem é que ele está se referindo como inimigo do Estado? Olha só, aqui, para uma pessoa perder o status de cidadão, e obviamente essa pessoa virar inimigo do Estado, essa pessoa tem que integrar, obviamente, aqui nós estamos falando de terroristas. Pessoas que integram aí grupos terroristas. Aqui nós estamos falando de terrorismo. Aquela pessoa, obviamente, que se opõe completamente ao Estado e quer o quê? E quer estar acima do Estado. Aí o que acontece? No direito penal, presta atenção, nesse direito penal do inimigo, olha só, aqui nós falamos de direito penal do autor. Lembra que o nosso direito penal brasileiro é o direito penal do fato. Eu devo punir a pessoa não por aquilo que ela é, não pelo seu histórico, não por meras razões pessoais, não, mas sim por aquilo que ela fez, por aquilo que ela praticou, pelo fato praticado. Aqui não. No direito penal do inimigo, o sujeito, aqui nós estamos entrando, aqui entra o chamado direito penal do autor. Aqui é o direito penal do autor. O sujeito não é punido por aquilo que ele fez. Não. O sujeito é punido por aquilo que ele é, pela sua periculosidade, pelo perigo que ele representa para toda a sociedade. Enquanto no direito penal do fato a pessoa ela é punida pela sua culpabilidade, a pessoa praticou um fato típico ilícito e ela é culpável, ou seja, ela é punida pela sua culpabilidade, aqui não. No direito penal do inimigo, a pessoa ela é punida pela sua periculosidade, ou seja, pelo perigo que é demonstrado, obviamente, para toda a sociedade por aquela pessoa.
Mas não só. Outra característica do direito penal do inimigo é a punição dos atos meramente preparatórios. Aqui no direito penal do inimigo, eu não vou esperar aquela pessoa praticar o verbo, começar a executar aquela conduta criminosa, não. Aqui eu vou antecipar a tutela penal. Aqui eu vou antecipar o enfrentamento penal. O direito penal vai entrar antes aqui na jogada. O direito penal não vai esperar aquela pessoa praticar atos executórios, não. O direito penal aqui já vai começar a punir os atos preparatórios. Aquela pessoa já está preparando atos de terrorismo, aquela pessoa já está preparando para praticar, não é? Um ataque terrorista, por exemplo. Eu já vou punir ela lá no início, lá quando ela já está se preparando. Perceba, aqui pune-se atos o quê? Preparatórios. E aqui nós temos penas severas, nós temos penas totalmente desproporcionais quando em comparação àquele fato praticado, aquela preparação. Perceba, e por consequência, aqui nós temos o quê? A flexibilização, a redução, a mitigação de direitos e garantias. Esse é o direito penal do inimigo. É o direito penal que vai de encontro para combater terrorismo, grupos terroristas, grupos de terrorismo. E tem como finalidade justamente o quê? Punir essa pessoa, punir esses grupos, punir essas pessoas, esses integrantes, de forma antecipada. Eu não vou esperar o sujeito ali causar realmente um ato, provocar ali realmente um ato para destruir toda aquela coletividade, aquele grupo, toda aquela sociedade. Não! Eu já vou pegar o sujeito ali lá no início. Eu já vou punir os atos preparatórios que ele já está ali praticando com a finalidade de praticar, aqui, por exemplo, aquele ataque terrorista. Então perceba que o direito penal do inimigo é o direito penal em que o sujeito que é inimigo, o Estado não pode ter conversinha com ele. O Estado, perceba, se ele não é cidadão, presta atenção, se ele não é cidadão, ele é inimigo do Estado. Se ele é inimigo do Estado, o procedimento tem que ser rápido. Os direitos e as suas garantias não podem ser respeitadas, porque ele é inimigo do Estado. O procedimento tem que ser rápido e, no final das contas, ele vai ser submetido a uma pena severa, uma pena de prisão. Entendeu? Essa é a teoria desenvolvida por Jacobs, a teoria do direito penal do inimigo, que representa claramente o direito penal de terceira velocidade. Um direito que tem pena de prisão, que tem pena severa, que é um procedimento rápido e o réu tem direitos e garantias fundamentais reduzidas, flexibilizadas. Ficou claro para você? Tranquilo ou não? Beleza? Agora, hoje nós temos doutrina que ainda fala, que já fala no chamado direito penal de quarta velocidade. Professor, direito penal de quarta velocidade? É isso mesmo? Sim. Hoje nós temos doutrina, isso já foi cobrado em concurso, direito penal de quarta velocidade. Esse direito penal de quarta velocidade, ele está ligado, né, ao neopunitivismo, né, que está ligado realmente ao direito penal internacional. Aqui nós não estamos abarcando o direito penal nacional, não. Aqui nós estamos abarcando o direito penal internacional. Por quê? Porque aqui vai envolver crimes praticados por chefes de estados. Chefes de estados que violam gravemente tratados internacionais de direitos humanos. Ou seja, aqui nós temos chefes de estados que praticam crimes que lesam a humanidade. Crimes que lesam a humanidade. Como, por exemplo, o genocídio. E aí, perceba, essa pessoa, esse chefe de estado, ele vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Ele vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. E vai sofrer a incidência, obviamente, das normas penais internacionais. E por consequência, obviamente, os seus direitos e as suas garantias serão o quê? Flexibilizadas, reduzidas e podem ser até eliminadas. Entendeu? Então esse direito de penal, essa velocidade, essa quarta velocidade de direito penal, ela diz respeito justamente o quê? O chamado neopunitivismo, ou seja, diz respeito aos chefes de estados que praticam crimes que violam gravemente, né? Tratados internacionais de direitos humanos. Crimes que lesam a humanidade. E eles serão julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Pelo Tribunal Penal Internacional. Com certeza vai ser punido severamente e terá os seus direitos e garantias fundamentais reduzidos ou até eliminados.
Esse é o direito penal de quarta velocidade, um direito penal que está ligado ao direito penal internacional que envolve os chefes de estados. Beleza? Ficou claro para você? Tranquilo? Olha só, nós então finalizamos aqui a nossa matéria, o nosso assunto, né, das velocidades do direito penal. Eu espero que tenha ficado claro para você essa aula. Eu espero que você tenha entendido uma aula muito importante para a sua prova, não é? E no próximo bloco nós vamos dar continuidade à nossa matéria, estudando mais assuntos aí muito importantes para a sua prova, para o seu concurso. Então eu te espero para a gente continuar a nossa aula no próximo bloco.